Olá, amigos, aqueles que nos prestigiam, que participam, que assistem o nosso programa Castelo Forte. É muito bom nos encontrarmos mais uma vez para conversarmos sobre um tema que faz parte da nossa vida como pessoas, grupos e também países. Hoje nós temos conosco Laura Oppermann Elter, que é psicóloga e orientadora educacional, e ela vai conversar conosco sobre aquilo que infelizmente tantas vezes a gente acaba lidando, bem ou mal, que são as nossas brigas, os nossos desentendimentos e muitas vezes dificuldade de resolvermos bem problemas, atritos, conflitos na vida. Laura Elter, muito obrigado por estar aqui conosco no programa Castelo Forte. Parece que os conflitos, as dificuldades de convivência vêm aumentando entre as pessoas. Você tem essa percepção? Dá para dizer isso ou não é bem assim? Bom, primeiramente, então, agradeço o convite, a todos os telespectadores, então, do programa. Que bom que podemos conversar sobre isso, porque esse é o princípio, para a gente poder pensar as relações de uma outra maneira. É a gente entender que sim, as relações elas estão ficando mais difíceis. Muitas vezes a comunicação, embora tenhamos os recursos tecnológicos, internet, todas as mídias e redes sociais, em princípio fazendo com que nós nos aproximemos, não é bem assim, A gente muitas vezes vê em algumas comunidades hábitos que foram se perdendo na medida em que foram crescendo, como por exemplo aquele velho e bom chimarrão, no fim de tarde, de conversar, que de alguma maneira impede e até auxilia para as boas relações. E brigas ou conflitos fazem parte, são inerentes à natureza do ser humano. A questão é como é que se lida com eles e em que momento é o ideal para se abrir e para o espaço do outro, ceder, e em que momento ceder não é a melhor estratégia. Acho que essas seriam muitas vezes aquelas questões que mais a gente trabalha, tanto na seara escolar, na seara clínica, na seara familiar, acho que esse é o ponto, até onde eu não posso ceder meu ponto de vista, minha compreensão, e a partir de quando realmente vale a pena eu repensar, eu rever e reestruturar a maneira como eu estou sentindo e pensando determinada questão. Você diz que os relacionamentos estão ficando um pouco mais complexos, a nossa vida é um pouco mais complexa. E ao mesmo tempo também a gente parece que sempre tem a tendência de querer evitar os conflitos. Sem dúvida. Nem sempre é possível evitar conflitos, é verdade? É como a gente vê, não é? Eles são inerentes, Desde que o ser humano se entende por pessoa, ali já há um desejo, e à medida que há um desejo, pode ser que esse desejo tenha um conflito. Isso a gente vê já com bebês, que uns às vezes são mais intolerantes, choram mais, têm mais alergias, Então, quando a gente pega um bebê, muitas vezes com meses, e a gente já vê este tipo de diferença, a gente já começa a ver que, nós somos realmente muito diferentes e temos que nos dar conta que essas diferenças ou vão tendo um reforço do ambiente em entendê-las e manejá-las adequadamente, ou essas diferenças ou esses desejos, eles vão sofrendo aquilo que a gente chama assim de uma espécie de, não vou dizer de trauma, mas eles vão ficando em alguma medida não correspondidos. E aí, quando eu estou diante de uma situação que me remete a uma frustração, eu posso realmente reagir muito mal. Então nós podemos agir ou reagir de uma forma mais adequada
uma forma melhor ou pior, podemos reagir mal. Como é que nós podemos aprender a lidar melhor com esses conflitos? Acho que a gente tem que poder entender que primeiro assim, o conflito não avisa o momento em que vai chegar, né? O conflito chega e algumas vezes a gente sabe, né? Algumas vezes, por exemplo, pegar algo bem típico, né? Final de ano letivo, né? Que os pais, por exemplo, têm que pegar os boletins dos filhos. A gente sabe que é um momento propício para que haja alguma dificuldade, né? Então, assim, o que a gente sabe, né? Para esses momentos em que se possa se preparar, né? É importante primeiro ir para esse momento de diálogo, que não necessariamente será uma briga, pode até vir a ser, né? Mas que o ideal é ir sabendo assim, bom, eu posso resolver esse problema ou essa briga, mas talvez para eu resolvê-lo eu vou precisar negociar, eu vou precisar abrir um pouco de tudo que eu quero. Talvez a minha visão seja uma visão, não seja a única. Então, assim, acho que tem essas regrinhas muito simples, né? E elas começam com aquilo que é básico. Eu vou realmente não ouvir o outro, eu vou escutar. E eu vou fazer o possível para ser escutada. Às vezes, a melhor forma da gente ser escutado não é falando, é perguntando. Né? Quando o ser humano se coloca a fazer perguntas, e é uma arte fazer perguntas, né? Quem trabalha com os seres humanos sabe que a gente, quando é perguntado a algo, como nós, a gente se coloca numa posição de agir sobre. E quando a gente está só ouvindo ou escutando, não necessariamente. Então, em momentos de conflito, é extremamente importante saber disso, né? Quem sabe ao invés de eu dizer o que eu acho, que tu me fizeste isso, tu me fizeste aquilo, o que tu estavas pensando, né? Seja muito mais assim, mas quando tu fizeste isso, o que tu esperavas de mim? Por exemplo. É possível a gente dizer que é muito importante tentarmos entender o que a outra pessoa está sentindo ou pensando. Seria uma tendência de cada um de nós a gente pensar no que eu quero, o que eu desejo, e é um pouco mais difícil a gente tentar entender o outro, não sei se é por aí. Sem dúvida. Por isso que é tão importante a gente fala isso, né? E eu acho que isso, para quem trabalha com saúde mental, é tão importante se conhecer, né? E o ideal é que todo mundo possa, porque na medida em que eu me conhecer, eu vou saber que quando o outro está falando, eu vou saber que aquilo que está mexendo comigo pode ser meu, pode não ser do outro, né? Porque em geral a gente escuta sob uma perspectiva projetiva, a gente joga sobre o outro uma série de questões que na verdade são da nossa história e são da nossa percepção. Então, na medida em que eu consigo saber, não, isso é meu, né? Bom, se meu filho vai mal no colégio, bom, em que medida isso me atinge? A mim. E em que medida realmente está atingindo a ele? Ou sou eu que estou me emaranhando com isso? Então, assim, acho que primeiro esse discernimento. O que é meu, o que é do outro? Estamos conversando com a psicóloga e orientadora educacional, Laura Oppermann-Elter, sobre esse tema de conflitos, de brigas, né, que a gente vê no dia a dia, seja no trânsito, entre colegas, dentro de casa, né, entre países, e parece que realmente precisamos muito aprender a lidar melhor com esses conflitos em nossa vida cotidiana. Laura Elter, muitas vezes nós também temos uma postura de ganhar ou perder. Isso também Sim. contribui, às vezes, para que tenhamos conflitos e dificuldades em resolver os conflitos. Parece que eu sempre tenho que ganhar e sempre tenho um perdedor. Como é que funciona isso? Essa lógica, né? Essa lógica, ela realmente está, né? E muitas vezes, eu sei que é muito difícil o que eu vou dizer, mas assim, muitas vezes a gente tem que poder pensar que a soma, o ganhar, está na soma.
né? E não necessariamente em uma subtração. Quer dizer, para eu ganhar eu preciso subtrair o outro, né? Então, assim, acho que isso dificulta muito. E, sem dúvida, a nossa sociedade, ela está pronta para premiar quem realmente vive sob uma perspectiva. A gente vê, às vezes, assim, até algumas coisas, né, que passam batido, por exemplo, assim, você sem limites, né, você na frente sempre. O que isso está supondo? Está supondo uma sobreposição a alguém, ou alguma ideia, ou alguma questão que a gente tem que poder pensar, né? Quer dizer, nós não precisamos viver no ganhar ou perder, podemos ganhar juntos? Eu acredito nisso e sei que essa é talvez o maior desafio. Esse é o maior desafio, né? Agora, se perder ou tiver a sensação de perder, pelo menos pensar assim, tudo na vida é transitório. Absolutamente tudo. Então, se nessa eu perdi, vamos ver o que eu posso aprender, de que maneira eu posso levar à frente, né? Quando eu me ver de novo numa circunstância semelhante, o que eu posso fazer, né? Porque o perder, muitas vezes, ele é bastante relativo, mas claro, tem circunstâncias em que ele não é relativo, ele é objetivo. E nessas circunstâncias, essa reflexão ela faz muito bem ao ser humano. É possível, e como nós podemos ajudar uns aos outros e a nós mesmos nessa capacidade, então, de melhor mediarmos ou resolvermos nossos conflitos? Nas casas, nas famílias, o que nós podemos fazer para ajudar, por exemplo, os nossos filhos a aprenderem a resolver ou mediar seus conflitos melhor? Você já falou sobre alguns aspectos, mas quem sabe retomar alguns deles, aqueles que nos assistem, por exemplo, uma pessoa de 50 anos, 70 anos, ela pode mudar o jeito dela encarar os seus conflitos na vida? A gente tem que acreditar que mudanças sempre são possíveis. Talvez quanto mais quilômetro rodado se tenha, só tenha que se entender que elas têm uma dimensão diferenciada. Mas o ser humano a gente vem com um chip internalizado de aprendizagem, né? Quer dizer, a gente tem que se dar conta, e muitas vezes o ser humano aprende muito sofrendo e tendo as dificuldades. Então, assim, acho que a gente tem que se dar conta que na família, né, é onde realmente se tem a base, é onde se tem assim, a matriz da maneira de olhar os conflitos, de olhar as brigas, de olhar as dificuldades e tomar uma posição diante dela, que tanto pode ser não fazer nada e fazer de conta que não se vê, como pode ser ir para o embate e querer resolver de uma maneira ansiosa tudo rapidamente. Então a gente tem que se dar conta que uma pessoa, né, um adulto de 50, 70 anos, ele hoje está muito colocando essa matriz provavelmente para os filhos, para os netos. Então essa reflexão ela passa também por esse sujeito, ela deve ser feita. Como é que matriz eu estou estruturando para quem vem aí, quem depende de mim, quem vem depois, né? E aí você coloca agora essa questão de que pessoas têm formas diferentes de lidar com o conflito. Completamente. Algumas pessoas, você disse, que ficam quietas e talvez fazem de conta. Introvertam. Né, mantém aquilo para si. E outras pessoas explodem, outras pessoas logo brigam. Como Sim. é que funciona isso? Tem uma que é melhor que a outra? O que você pensa desses jeitos diferentes? Cada uma tem seu ônus e seu bônus, né? Assim, nesse aspecto a gente tem que se dar conta que a sociedade também tem um olhar hoje muito mais pronto para aquela pessoa que lida e que reage na ansiedade.
a pessoa que é mais, né? E isso, de alguma maneira, fala dos valores que estão aí, né, atrás. Né? Então, assim, muitas vezes aquele valor do silêncio, o valor de deixa eu pensar para depois eu responder, deixa eu, né? Claro, em alguma medida eu tenho que responder, ficar o tempo todo também sem resposta, isso é muito negativo. A questão é a medida, né? E o ideal é que a gente possa também experimentar papéis. Bom, se eu sou sempre uma pessoa muito responsiva, quem sabe, e sei que toda vez que eu me encontro com aquela pessoa, seja um vizinho, seja um irmão, seja um primo, eu sei que nós vamos acabar num conflito, quem sabe eu me proponho consciente e racionalmente, em alguma medida, de que, bom, a próxima vez que eu encontrar, eu vou fazer diferente. Eu vou começar a falar quando eu contar até 10, por exemplo. Né? Uma coisa bem simplinha, tão antiga. Mas contar até 10, às vezes, é muito importante para quem é muito impulsivo. Quer dizer, nós podemos tomar um propósito, pensar que a gente quer lidar diferente com os conflitos. A mudança, ela não é isso. A mudança é quando isso já está automatizado. Agora a mudança começa de um propósito, de um reconhecimento de que esse jeito não está me favorecendo tanto assim, ou está atrapalhando a vida de todo mundo, né? O que você ainda poderia dizer para nós em relação àqueles que assistem conflitos? Vamos imaginar que numa família tem 2 ou 3 membros da família que estão num conflito, não se conversam, não se entendem, talvez há tempo. E tem um familiar ali que está assistindo isso e está preocupado, está nervoso, enfim, angustiado com essa situação. Quem está, entre aspas, do lado de fora do conflito? O que essa pessoa pode fazer? Essa pessoa, muitas vezes, ela pode ou ser o mediador, né? Quem é o mediador? E mediador tanto no plano afetivo, social, jurídico, né? A gente trabalha hoje com essa figura, com essa pessoa que é o mediador, né? Então, assim, essa pessoa que está de fora, ela pode ser um mediador ou ela pode tentar mostrar e apontar as vantagens em que haja um mediador. Né, que às vezes nada mais é do que simplesmente ser a ponte entre essas 2 ou mais ilhas que estão em conflito, né? Então, assim, às vezes por coisas muito simples, como por exemplo, muitas vezes nos conflitos algo que acontece e é muito frequente é 2 pessoas estarem falando as mesmas coisas ao mesmo tempo, muitas vezes, mas por não estarem fazendo uma escuta, ficam com a sensação de que estão falando um A, outro B. Então, assim, às vezes o mediador é aquele que diz assim, não, peraí, então, Laura, tu queres dizer isso, 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 é isso? Pastor Eric, queres dizer isso, isso, isso? É isso? É isso. Bom, então vocês querem dizer a mesma coisa. Então, uma sugestão muito prática que você está nos trazendo é de que muitas vezes é importante, necessário, ter uma outra pessoa de fora que seja um mediador ou mediadora. É muito saudável que haja. E normalmente, se a gente olhar nas nossas histórias mesmo, familiares, nas famílias que a gente trabalha, a gente vai vendo que essa pessoa, ela já existia há muito tempo. Só hoje existe técnica, hoje existem recursos, hoje isso é considerado uma atribuição, né? Muito bem, nós estamos chegando no final do nosso programa de hoje do Castelo Forte, com um tema super interessante, pertinente a todos nós, que é essa questão de como lidarmos melhor com os nossos conflitos. Conversamos hoje com a psicóloga e orientadora educacional Laura Oppermann-Elter. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu compartilhar conosco. Certamente podemos todos nós melhorar a nossa convivência através de algumas coisas, às vezes até simples para a nossa vida. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço e desejo a todos assim que possam
pensar bem nas suas mediações, não é? E nas suas relações. Muito obrigada. Amigos, queremos ter o nosso momento de uma reflexão a partir da Bíblia, a Sagrada Escritura, e gostaria de continuar a reflexão que tivemos no programa anterior sobre a nossa missão na vida. Além de uma missão pessoal, individual, a Palavra de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, nos chama a sermos pessoas que têm também uma missão na sociedade, uma missão a nível de convivência como humanidade no mundo. Jesus, no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, ele diz: vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Podemos, através dessa imagem que Jesus nos traz, dizer que a nossa missão na Terra, ela é ser luz. Ser luz é amar, e de uma forma muito prática, quero sugerir que neste mundo de hoje, ser luz inclui 3 aspectos que destaco nessa reflexão. Ser luz no mundo é ser alguém que busca, que promove e trabalha pela justiça. Não é possível convivermos e vivermos bem sem termos o mínimo de justiça em nossos relacionamentos, em nossas relações de trabalho e também na forma como nós tratamos uns aos outros. Ser luz no mundo, conforme Jesus Cristo nos chama, é sermos pessoas que observam, que questionam, que perguntam: será que isto é justo? Será que a minha forma de lidar com a minha família é justa? Será que eu estou fazendo a minha parte e não estou cobrando ou exigindo demais de outras pessoas? Em segundo lugar, ser luz no mundo também, creio, que nos convida a sermos consoladores. Muitas pessoas estão tristes, muitas pessoas estão com o coração dolorido, estão com o seu estado emocional fragilizado e precisam de consolo, precisam de pessoas que escutam, que se importam, que estão ao lado. Quero sugerir que ser luz no mundo
é também ser alguém que enxerga o sofrimento do outro, que tira um tempo, que se importa, que quer consolar, quer amar, quer ser alguém que está ao lado. Em terceiro e último lugar, ser luz no mundo é também observarmos que Jesus Cristo foi alguém que deu um exemplo que surpreendeu muitas pessoas. Ele mesmo disse que ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muitas pessoas. Amigo, amiga, ser luz no mundo é também assumir o exemplo de Cristo e ser alguém que serve. Servir não é feio. Servir não é desonroso. Pelo contrário, servir é digno, é nobre, é bonito. Através do serviço, nós ajudamos a construir uma vida melhor. Assim desejo que tenhamos como marca da nossa vida, como objetivo de sermos luz no mundo, conforme Cristo nos chama, tentarmos praticar a justiça, sermos consoladores uns dos outros e também sermos pessoas que têm um espírito de serviço, de colaboração, de ajuda aonde for possível. Que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça e nos dê essas qualidades para a honra e glória do nosso Deus. Amém.